que acolher a queixa ou a denúncia de uma criança, de um adolescente que comenta com um colega ou com um professor em quem confia que está sendo abusado, que está acontecendo algo do tipo, alguma violência escolar, algum assédio? Porque o acolhimento faz parte do nosso papel de educador. Porque a escola hoje tem a responsabilidade de cuidar de forma integral. Não é só o intelecto. É a questão emocional também, psicológica, o bem-estar dessa criança. Então, quando houver uma queixa ou denúncia, essa criança deve ser acolhida no ambiente escolar. Nós temos comitês de mediação de conflito dentro do ambiente da escola, pessoas que têm uma capacidade de fazer escuta, sem julgar, sem expor, mantendo o sigilo. Mas eu vou citar aqui quais são as dicas importantes, as orientações que essa cartilha traz para a realização do acolhimento da vítima. É muito importante que o profissional que fez essa primeira escuta seja discreto, mantenha sigilo para não expor o aluno ou a aluna. E tem alguns outros aspectos, como um ambiente acolhedor, como demonstrar disponibilidade para conversar. E alguém pode dizer, um aluno no caminho da sala de aula pode declarar isso para um professor entre uma aula e outra. E aí? Eu deixo de dar a minha aula para fazer uma escuta de uma criança, de um adolescente que está sendo abusado? Talvez não naquele momento, não durante uma aula ali diante de todos. Mas vamos conversar sobre isso logo, logo? É para não ignorar. É para não fingir que não escutou. É para não tratar como se isso não tivesse importância. Ouça atentamente sem interromper e não pressione para obter mais informações. Há casos que é importante, até necessário, fazer alguma pergunta. Uma criança que vai relatar um abuso, uma violência, talvez ela não indique ali todos os fatos, as informações, e talvez ela nem esteja em condições de fazer isso. Nós temos que respeitar como essa criança está nesse momento. Se ela estiver aberta, se ela estiver querendo desabafar, que as perguntas não sejam uma pergunta por curiosidade para saber de detalhe. Não. É tudo com vista a proteger a criança. Utilizem linguagem acessível. Adequação de linguagem é necessária em todos os momentos no ambiente escolar. Nós devemos adequar a nossa linguagem ao nível da pessoa com quem estamos conversando, principalmente no caso desse. Discurso bonito do que fazer, de como fazer, explicar alguma coisa, não é hora para isso. A hora é de escuta. A hora é de ser empático. A hora é de ouvir sem julgar. Mantenha-se calmo e tranquilo, sem reações extremadas ou passionais. Não é para ter aquela reação, ficar estarrecido, meu Deus, Jesus. Você vai deixar a criança ou adolescente nervoso, nervosa. Você pode desencadear ali um choro, uma crise. Quem vai fazer a escuta precisa se manter equilibrado, por mais que a situação seja absurda, seja injusta, seja dolorosa. Expresse apoio, solidariedade e respeito e reforce que é a criança ou adolescente
não tem culpa do que ocorreu. Ah, tia, eu fui visitar o meu tio, ou eu estava andando com meu tio, ele me ofereceu, ou eu gostava. Então foi você que foi procurar, minha filha. Não faça isso, não faça isso. Se você não sabe o que é ser assediado, abusado, você não imagina o que é isso. Não julgue, não condene, não lance culpa. Se você não sabe o que falar, não fale. É melhor do que você abrir a boca com julgamentos e condenação, lançando culpa sobre quem é vítima, sobre quem está precisando de apoio, de ajuda, de proteção. Explique que será necessário conversar com outras pessoas para protegê-lo. Normalmente, uma criança, quando vai relatar isso para um professor, um colega no ambiente escolar, tem algum motivo para não ter falado com a mãe, ou com o pai, ou com alguém mais próximo da família. Quase sempre esses pais não têm nenhum diálogo sobre sexualidade. Eu estou escrevendo sobre isso, sobre a importância da família orientar os seus filhos e conversar sobre sexualidade. Estou escrevendo 3 livros com estas temáticas, sexualidade no ambiente escolar, voltado para os adolescentes e jovens, voltado para os profissionais da educação e para a família. Por isso essa coragem de trazer esse conteúdo. Falar sobre sexualidade hoje é algo intimidador. As pessoas, elas temem, têm receio. Mas é algo necessário. As crianças precisam de proteção. E a informação é uma forma de prevenir, de combater. Então, quando a criança e o adolescente não comunicou o pai e a mãe, ela está envergonhada. Ela está com medo da reação da mãe. Essa criança, esse adolescente, já se sente culpado. E, de fato, algumas famílias, alguns pais e algumas mães, quando um filho, uma filha vai dizer que foi abusado por alguém, alguns não acreditam. É claro, existem muitos casos de mães que protegem os seus parceiros abusadores, que não acreditam nas suas filhas e filhos, porque não é só menina que é abusada, não. Eu quero dizer para vocês que o índice de meninos que tem sido abusado é altíssimo, de adolescentes do sexo masculino ou de outro sexo. Então, às vezes eles não vão falar na família. Quem vai primeiro tomar conhecimento é alguém lá da escola. Precisa conversar com essa criança, com esse adolescente. Olha, nós precisamos conversar com seu pai, com sua mãe, mas antes disso pergunte: você falou para o seu pai? Você conversou com sua mãe? Aí ele vai dizer: não moro com meu pai, o meu pai está viajando, não, eu tenho medo de falar para minha mãe, ou eu não consegui falar para minha avó, eu fiquei com medo da reação dele ou dela. E aí você vai ouvir os motivos e vai explicar para ela que vai ser necessário falar com alguns profissionais, que são pessoas confiáveis, que vai precisar conversar com a mãe, para ela confiar. Vocês estão me entendendo? É preciso ter essas informações para fazer o que é certo e ajudar essas crianças e adolescentes, ao invés de criar uma situação em torno disso que piore mais ainda a situação deles e delas. Se for entrar em contato com a família, é importante ouvir da vítima quais seriam as pessoas que aprova para que seja feita essa comunicação. Não dá para chamar qualquer pessoa da família, não, gente. Existem tantos conflitos dentro das famílias. Existem tantas pessoas dentro de uma mesma casa que não conseguem se olhar, que não conseguem se comunicar bem, que não conseguem demonstrar afeto. Claro, existe amor, mas não conseguem no seu dia a dia se relacionar com afeto, com confiança. Então precisa respeitar. Essa criança, esse adolescente, ele e ela é que vai dizer quem é a pessoa que ele confia, que quer que tome conhecimento.
Mostre-se disponível para novas conversas sempre que precisar. Foi algo que eu aprendi nos últimos anos, na função de psicopedagoga institucional, lidando com vulnerabilidades de alunos. Estudei para isso. Eu estou estudando. Estou fazendo uma especialização em educação sexual. Aprender a escutar, ouvir. Às vezes estamos tão cheios de conteúdo, de informação, que queremos dar solução para tudo. Já ir dizendo o que as outras pessoas têm que fazer. Às vezes nós só precisamos ouvir. As medidas, as ações, é depois da escuta. Então é isso. Depois eu vou fazer um vídeo de orientação para os adolescentes. Porque os professores também precisam saber orientar os seus alunos, como eles devem se prevenir. Não dá, gente, para esperar que isso aconteça de ano em ano, numa caminhada feita normalmente pelas assistentes sociais, pelo CRAS, que é um órgão que trabalha muito essa causa. Não dá para esperar que isso aconteça só de ano em ano. Tudo bem, o Maio Laranja é voltado para isso. Mas dá para falar sobre isso só de ano em ano? Não dá. Então, os profissionais de educação, eles precisam saber como orientar os seus alunos a se prevenir, a se proteger. Esse é o conteúdo de um dos livros que é direcionado aos adolescentes e jovens. Um livro para criança com esse teor. Seria preciso pedir orientação a Deus. Nossa, é algo tão delicado. Mas existem muitas informações que são muito fáceis de transmitir para a criança. Gente, pense em algo que tem sido desafiador para mim. E eu sei, eu estou dizendo isso colocando o meu exemplo, porque eu sei que é desafiador para muitos. Para muitos, falar sobre isso. Eu sempre fui tímida, nunca gostei de falar palavrão, nem de falar palavras relacionadas à sexualidade. E agora eu estou estudando e me aprofundando nisso e falando sobre isso. E às vezes eu ainda fico constrangido de tratar sobre determinados assuntos. Mas se é para proteger, se é para um bem maior, é importante que você também, como eu, aprenda a se comunicar com crianças sobre esse assunto, a se comunicar com adolescentes e com jovens. No próximo vídeo, nós vamos ver, sobre algumas orientações que devem ser dadas aos seus alunos. Quando surgir a temática, quando algo acontecer na sala de aula que seja necessário trabalhar a educação sexual no contexto escolar da sala de aula.